Ela começa assim, ela ela herdou um bordel, né? Herdar um bordel naquela época é uma herança, né? Isso era muito legal. A, ela herdou da Maria Quitéria, que era uma das mais velhas que tinha, né? E ela, aí como ela, uma herança, e ela já tinha, a Maria Padilha sempre foi muito para frente, assim, né, com essa questão de visão, de ter uma visão em relação às coisas que iam acontecer. Então ela falou assim, puxa, já que vai ser meu, se sendo da Dona Quitéria já era bom, né, porque era um lugar bem frequentado, né, por pessoas da época, então ela falou assim: quero fazer uma coisa diferente. E o que que era o diferente para ela? O diferente para ela era as mulheres que fossem trabalhar lá tinha que ter algo a mais, além do que se fazia no bordel naquela época, né? Então, o algo a mais para ela era assim, por exemplo, as sete saias, ela dançava, encantava todo mundo com as suas danças, né, de outros países, tal. Então, ela tinha isso. Ah, aí ela tinha a Dama da Noite também, que fazia uma dança, que tinha uma dança erótica, né? Que era uma coisa diferente. Então ela fazia essa dança. E, e tinha a Maria Mulambo, que cantava. E a Maria Mulambo ela já tinha duas personalidades ali, que era muito interessante. Que no caso, uma delas era quando ela estava normal, né? E depois que ela tomava uma, aí ela tomava conta literalmente do bordel, porque ela cantava e encantava quem estava por perto, né? E aí assim começa a história dela, né? Em relação à vida dela, essa de um desses amores que ela teve. E, e aí no meio dessas histórias todas, o que que a Maria Padilha ela já não precisava trabalhar lá dentro do bordel, ela era a dona, então ela trabalhava com esse olhar, né, administrativo, de ver quem está, quem não está. E ela tinha ela também tinha uma questão especial com ela, que era o violino. Ela tocava violino, inclusive mandou fazer o dela, um luthier fazer o violino dela, pelas andanças pela França, ela aprendeu a tocar violino. Então, a parte dela, de atrativo dela, era tocar o violino. Então, as pessoas ficavam esperando muito por o dia que ela ia tocar o violino, independente se ela. Ela como ela não tinha mais as necessidades de subir escada, essas coisas, então ela tocava o violino e as pessoas iam para ver, né? Que era um espetáculo, né? Ela tocando. E não era sempre. Então, e ela tocava muito de noite, então as pessoas às vezes saía dali e ia direto para debaixo da escada do bordel só para ouvir ela continuar tocando, né? E um dia entrou um homem muito simples lá e tal, e aí as mulheres que trabalham lá já, os seguranças do lugar, né, já foi querendo tirar o homem, falou, não, você tem que sair, porque não é para você esse lugar, né? Aquela coisa, o preconceito já estava ali também em algumas situações. E aí aí quando estavam tirando, ela viu aquela aglomeração toda, aí ela foi lá e falou, não é assim que a gente trata os clientes aqui, né? Com toda a diplomacia dela. E perguntou, né, para ele o que que ele estava fazendo. Ele falou, eu entrei no lugar errado. Aí ela falou, bom, depende do que é errado para você. E foi apresentar a casa para ele, né, de um jeito mais tranquilo, para ele tirar aquela impressão e para as pessoas tirar a impressão de que um homem simples não podia estar naquele lugar. Né? E daí para frente eles se sentaram juntos, chamaram todos os olhares para eles, né? Já que ela era uma pessoa muito que chamava muito atenção, muito bonita, muito poderosa, né? Só de presença mesmo, né? Então ela nesse processo, aí foram se conhecendo melhor. Ela convidou ele várias vezes para ir lá, né? Vem, até que o que que acontece? Começa uma história aí. Aí ele, para não atrapalhar o andamento do trabalho dela, o que que ele faz? Ele vai quando o bordel já tá para fechar, para não. Porque ele entende o trabalho dela, né? Eu falei isso naquela época já era bem legal. Então você ter um homem que entende o seu trabalho era no mínimo interessante. E ainda mais sendo dona de um bordel, né? E aí tudo bem. E o que acontece? Os homens não aceitam, imagina. E o capataz da fazenda, onde o homem que ela. Eu não dei nome para as pessoas que eu acho estranho, mas tudo bem. O homem que ela. Simples dela,
viu aquilo e achou um absurdo. O que que ele fez? Pegou muito dinheiro que ele tinha, ouro, joias, e falou assim: vou, vou levar para você, né? E chegou lá e falou assim: eu quero você. Ela falou: mas eu não tô à venda e eu não tenho o menor interesse, né, em estar com você e nem no seu dinheiro. E aquilo foi uma ofensa. Você imagina o que que o capataz não fez, né? Aí ele foi embora. Quando chega lá, passou uma semana, esse parceiro dela não apareceu. Aí ela falou: vamos lá na fazenda dele ver o que tinha acontecido. Aí a imaginação da gente já pira, né? O que que aconteceu? Ele bateu no cara, assim, até ele ficar sem condições, né, de andar, de não sei o quê. E ela foi lá e buscou, ele fez um resgate, literalmente, levou ele para casa do bordel e falou para ele, para as meninas, para as pessoas que trabalhavam lá, para não contar para ninguém onde ele estava, né? Então ele ficou lá por um tempo e ela feliz, porque ela começou, continuou a trabalhar e ninguém sabia, né, que eles estavam lá, que ele estava se recuperando. E aí ela começou a tocar o violino mais e mais, né, e mais feliz, e mais bonita, mais exuberante. Ela tinha um colar, assim, que aquele pingente enorme, assim, que ficava entre os seios dela, né, uma coisa bem bacana. E aí teve um dia, numa dessas apresentações das mulheres, a e aí é fofoca também, que rola em qualquer lugar, se você não, né, não, de fato não tá cercado de pessoas boas. Então o cara descobriu. Então, no meio da festa, quando as sete saias começa a dançar e levantar aquelas saias, fazer as danças dela e levar a galera à loucura, gritaria de felicidade, euforia, né? E de repente se ouve um barulho lá no quarto, né? Pau, pau, né? E aí ela já sentiu na hora o que tinha acontecido, né? Então, quando ela sobe lá, ela vê o, ela vê o parceiro dela, né? Tomou, o capataz matou o parceiro dela, né? E aí ele, quando toma os tiros, ele, ela vê aquela cena e ela fica muito. Sim, ela olha pra ele e fala assim: não, né? Não é assim que a vida segue. E aí ela tirou aquele colar bonito, que nunca foi um colar, na verdade era um punhal, e ela cortou a garganta do capataz, ali mesmo, sabe? Então falou assim: é isso por isso. Eu fico sem, mas você também. E aí o que acontece? Ela ela é uma mulher forte, de fibra, então todo mundo ainda esperava. E aí, daquele dia em diante, ela não conseguia mais tocar o violino dela, né? E quando ela pega o violino dela para tocar, ele não canta mais alegria, ele chora, né? O violino chora. Então ela fez uma música a partir desse dia. E era a única música que ela cantava de noite, para uma mulher que não chorava, que era muito forte. Então essa música, ela começou a tocar e cantar de noite. Aí o nome da música era Chora Violino, chora, chora de saudade e dor. Chora violino, chora, eu perdi meu grande amor. Então ela já conta a história dela dentro da música. Então o violino ficou um retrato da história dela, né? E ela, sendo quem é também, ela chorou o suficiente, se apaixonou por outro cara e vida seguiu também.